Amém. Pode sentar. Boa noite. Graça e paz de Jesus. Amém. Vocês estão bem? Está todo mundo bem acomodado aí, gente? Estou vendo alguns lugares aqui, ó, que tem mais gente aqui, o fundão. Quem quiser vir sentar aqui, pode, o pessoal aí da celebração, pedir ajuda. Isso, Anderson, ajuda aqui. Tem gente ali também, pode sentar ali do lado. Isso, agora sim. Sejam todos bem-vindos à primeira Igreja Batista da Coab 1, carinhosamente conhecida como PIBAC. Eu sou o pastor Sandro Gomes Correia, pastor desta igreja, há 8 anos, pela infinita misericórdia do Senhor. Até aqui o Senhor tem sustentado e cuidado de nós. E juntos trabalhamos num colegiado de pastores, amigos queridos, que temos tido experiências maravilhosas com o Senhor, trabalhando nessa comunidade de fé. Sejam todos bem-vindos à nossa querida PIBAC. Como é bom estarmos juntos, como é bom louvar ao Senhor, como é bom cantar hinos e cânticos espirituais, em nome dEle, por Ele e para Ele. O culto é para o Senhor, amém? E nós somos privilegiados de adorar esse Deus. Algumas pessoas acham que o culto é para ela. Eu vou para o meu culto, eu vou para sentir alguma coisa para mim. A Bíblia diz que nós vamos para adorar aquele que é o único digno de toda a honra e de toda a glória. Ele nos formou por amor a Ele mesmo. Que amor é esse? Ele nos fez por causa dele mesmo. Nós precisamos dele. Ele não necessariamente, mas é porque Ele nos ama. E amor é isso. Amor incondicional, que nós falamos muito aqui na PIBAC. Graça, um amor que a gente nem merece, mas aprove ao Senhor nos chamar pelo nome, nos dar uma família e nos dar o privilégio, a oportunidade de conversar com Ele. Você já parou para pensar nisso? Conversar com Deus. O tema da mensagem dessa noite é: o que é a vontade de Deus? Você poderia falar para si mesmo, ou de tudo que você já ouviu como cristão, o que é a vontade de Deus? A gente pode pegar alguns versículos para falar que a vontade de Deus é perfeita, é boa, é agradável. Ficar no centro da vontade de Deus. O que seria ficar no centro da vontade de Deus? As frases são bonitas, as frases são reais, as frases são verdadeiras, mas eu não sei você nessa noite, não sei se você já parou para pensar, me parece que às vezes ela é subjetiva. O que é então fazer aquilo exatamente como Deus deseja? Porque nós somos seres humanos finitos, limitados, e a probabilidade de segunda a segunda de nós errarmos é maior do que acertarmos. Eu não sei você, mas se eu fizesse um checklist da minha semana, o quanto eu errei e quanto eu acertei, nunca fiz isso, mas eu tenho até medo de fazer, porque eu sou um ser perfeito. Então algumas coisas a gente faz querendo acertar, mas erra. Eu não sei se sua vida é assim. A minha é muito assim. Poxa, mas eu fiz para o bem. E a outra pessoa fala: para o bem de quem? Mas as minhas intenções foram as melhores. Aí o ditado popular diz que o inferno está cheio de boas intenções. Parece que a gente não acerta uma, né? Já teve essa sensação? Parece que a gente tenta fazer as coisas certas e fala: poxa, mas eu achava que eu estava indo tão bem. Isso nas relações pessoais. E na relação com Deus? Quantas vezes você orou e falou: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade? Levanta a mão. Quantas vezes você já fez assim, já fez essa oração? Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Quantas vezes Deus respondeu para você: então vai ali no mercado e faça a minha vontade. Vai ali na igreja e faça a minha vontade. Deus consegue
Ele consegue, mas você já ouviu de uma forma literal Deus falar o que você tem que fazer? Eu também não. Estamos juntos, viu? Estamos juntos. Porque quando a gente tenta se esforçar ao máximo para saber se aquilo que eu acabei de conversar com Deus numa oração, saber aquilo que eu acabei de falar com Deus, caminhando na rua, não sei se você tem essa mania de, quando você está com alguns problemas, você vai na rua e fala com você mesmo. Gente doida, tipo eu, faço isso. Então, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a pessoa fala, ih, cara, tá louco. Tá falando sozinho. E a gente está com nossos pensamentos, né? Nossa consciência, a gente pensa alto e fala, às vezes não deveria nem estar falando aquilo, mas fala por falar, pela nossa fragilidade, pela nossa fraqueza. E aí a gente vai procurar, nós cristãos, principalmente, aqueles que gostam desse livro, nós vamos procurar na Bíblia uma resposta. Poxa, deixa eu ver o que Deus quer para a minha vida. Deixa eu entender qual é a vontade de Deus. Porque o mais próximo entre a Trindade, o Pai, que a gente não vê, o Filho, que a gente também não vê, e o Espírito, que a gente não vê, mas sente, é a Bíblia que a gente vê. Então a gente tem o costume de falar assim, vai ler a Bíblia, rapaz. Vai, menina, vai ler a Bíblia. Vai lá que está a vontade de Deus. Se você começar a ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, para saber a vontade de Deus, pode ser que o seu problema não dê tempo de você resolver isso. Aí você vai em Gênesis capítulo 1 e fica lendo aquelas histórias. Se você abrir em Levítico, você vai ficar mais preocupado. E aí você vai para o Novo Testamento, vai para alguns salmos, para tentar acalmar o seu coração. Eu não sei se a sua vida é assim como cristão. Fica caçando alguns versículos, alguns textos. Ouve alguém no YouTube, algum pregador ou pregadora que você gosta e fala, deixa eu ver qual é a mensagem daquela igreja, deixa eu ouvir aquela palavra, para ver se conforta meu coração. Então nessa noite eu quero trazer uma palavra para ver se conforta o teu coração. Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3. E eu acredito que é uma das formas, ou um modelo, ou um jeito, que Deus se manifestou para falar como devemos agir, como devemos praticar a vontade dEle. Colossenses, capítulo 3, versos 12, a partir do verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Presta atenção, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, não de qualquer jeito, não do seu crivo, da sua forma de perdoar, das suas experiências. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por estar aqui nessa noite com os meus irmãos.
Obrigado pelos cânticos espirituais que nós entoamos. Obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor permitir que possamos estar aqui, louvando, engrandecendo ao Deus eterno, ao Todo-Poderoso, ao grande El Shaddai, soberano sobre as nossas vidas, sobre o universo criado. Obrigado, Senhor, e continue conosco. Usa a minha vida, dos meus irmãos, pelo poder do Teu Santo Espírito. Já vá falando com os visitantes, com os nossos amigos, para que literalmente eles sintam a Tua bela presença. É no nome que está acima de qualquer outro nome que eu oro. No nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, como a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como eu já falei, então, a vontade de Deus, de uma forma muito simples, que você já ouviu, é fazer a vontade dEle, é obedecê-lo. Fazer a vontade de Deus é obedecer. E para obedecer a Deus, você segue os mandamentos dEle. E a Bíblia diz que os mandamentos deles não são pesados, apesar de quando a gente lê, a gente acha que é. Como não é pesado? É muito difícil, porque a régua de Deus está muito acima da nossa régua. O padrão de perfeição de Deus está muito acima do nosso padrão de perfeição. Os critérios que Deus coloca, como um homem e uma mulher devem andar, parece assim, de uma forma muito complexa. Porque a gente tem que ficar olhando as Escrituras e falar, não, mas aqui eu não estou conseguindo fazer, aquilo é difícil, aquilo é muito fácil. Então, num relacionamento vertical, a gente fala, Deus ouve, e no frigir dos ovos, nessa nossa conversa, a gente fala, Senhor, Tu sabe todas as coisas, sabe que eu sou pecador, me perdoa, e vida que segue. Eu vou continuar fazendo, vai me moldando, vai me transformando aí, aos pouquinhos ou radicalmente. O Senhor sabe até onde vai o meu limite. O Senhor não vai pesar na minha. E a gente vai conversando. O Senhor entende a minha mágoa, a minha revolta, o meu problema. E nós somos tendenciosos, nós seres humanos, sejam cristãos ou não, quando uma coisa não dá certa, uma das primeiras pessoas que a gente põe em xeque é Deus. A gente vai vivendo às vezes uma vida tão efêmera, a nossa vida vai cair numa rotina, que quando acontece uma tragédia, acontece algo que foge do trilho, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, a gente pergunta, aonde estava Deus? É engraçado isso. Numa relação de pai e filho, de mãe e filha, é como se a criança te chamasse só na hora de comer, de dormir, de dar um dinheiro para ir para uma festa. Na hora que ela estiver precisando, aí ela vai até você. Enquanto não está precisando, não preciso do meu pai, não preciso da minha mãe. Mas na hora da dificuldade, você não é minha mãe, você não é meu pai? Você tem que cuidar de mim, tem que fazer do meu jeito. Me parece que as nossas relações, algumas delas, ou algumas pessoas fazem dessa forma, ou uma grande maioria faz dessa forma, até quando a gente vê nas mídias, quando tem alguma catástrofe, onde estava Deus? Por que Deus não resolveu aquele problema? Quer dizer, quando não tem catástrofe, aí não precisa perguntar nada para Deus, né? Quando seu casamento está bem, aí Deus não está agindo quando tudo está bem. Você quer que Deus age quando não está bem. Já parou para pensar nisso? É quando a coisa aperta, você fala, já que não tem solução, já que eu não consigo, é Deus que tem que resolver essa minha causa impossível. Porque tudo que eu pude fazer aqui, eu fiz, agora é só com Deus. Tudo bem, Deus entende, Deus faz, Deus age, mas às vezes a gente parece meio que ingrato. Porque mal resolve algumas coisas na nossa vida, e Deus resolve muitas coisas, a gente já pede outra, como crianças mimadas. Eu acho que às vezes eu sou mimado. Recebo tantas bênçãos do Senhor, uma esposa linda, filhos lindos, uma igreja maravilhosa, trabalho, e eu fico reclamando. Pô, mas por que não acontece tal coisa? Por que não é a mais?
parece que nós somos meio que insatisfeitos. Você tem essa impressão? Nunca está bom. Quando que a gente fala, Senhor, muito obrigado. Ó, segunda-feira linda e maravilhosa desse trânsito de São Paulo. Olha, aquele chefe chato, ele é uma bênção na minha vida. Ele me molda a parecer mais com Jesus. Aquele camarada que me traiu, eu lembro muito de Judas nesse momento, Senhor. Se o Senhor foi traído, eu também vou ser traído. Obrigado pelos Judas, pelos Pedros. Obrigado, Senhor, por tanta coisa ruim que está acontecendo e o Senhor ainda está comigo. Alguém tem coragem de orar desse jeito? Será que isso não faz parte da vontade de Deus? Em todo o tempo, agradecer a Ele. Eu tenho algumas lutas existenciais, umas crises, porque, não sei se você é assim, mas às vezes eu acho que eu quero ser Deus. E os critérios de Deus, eu falo, não, está errado aqui, deixa eu falar. Se fosse do meu jeito, eu acho que eu já resolveria a humanidade. Uma das coisas que eu sempre fico questionando é Gênesis. Quando o Adão e a Eva caem. Pastor Fernando, eu vou ser muito sincero. Toda vez que eu leio esse texto, humanamente falando, se eu fosse Deus, eu matava os dois. Só tinha os dois. Ninguém sabia de nada. Eu sou Deus. Eu acabo com os dois e começo com outro barro. E mato a serpente também. E deixo as duas árvores bem longe. E falo, barro Sandro, tiro a costela Carla, não tem serpente, não tem árvore, vivo no paraíso. Aí que legal. Deus devia ouvir minha ideia. Resolveria muitos problemas. Porque eu falo assim, meu Deus, eles erraram. Quando meu filho erra, não sei como que você faz, mas quando seu filho erra, eu resolvo rápido o negócio. Não, acabou. Agora, a partir de hoje, você também não vai ter isso, acabou. Aí não deixo nele falar, não, você não tem direito de resposta aqui, não tem réplica, tréplica. Eu sou teu pai, cala a boca, quem manda sou eu. Olha que resolve, como que resolve? Resolve um filho revoltado, um filho que vai falar assim, caramba, pai. Deus não fez isso com a gente, como eu faria, como você faria. Fala, vá, continua. Como que ele fala para Caim, quando mata Abel? Cadê o teu irmão? Por acaso eu sou o tutor do meu irmão? De novo, outra vez que eu falaria para Deus, fala, tutor é responsável. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Que pergunta mais cretina. Tu mata, fala com Deus, e você sabe que Deus sabe todas as coisas, e você tem a cara de pau de achar que está enganando Deus. Eu estou dando um migué em Deus. Deixa de ser inocente, cara de pau. Deus está vendo os seus miguéis. Não é o Miguel da igreja não, tá? E nem o Miguel que esteja aqui essa noite. Esse migué que você está dando, deixa eu te falar, ô bobinho, você está se enganando. Você está se achando demais. Viu, Sandro? Abaixa a bola. É isso. Segundo, a relação mais difícil, por mais que a gente fica questionando a relação com Deus, por mais que a gente fica viajando aqui, Deus, eu, e a gente fica falando com o ar que respiramos, a gente fica falando com a ideia de um Deus que nós cremos mesmo pela fé, mas essa relação ainda é legal. O difícil, a relação não é vertical, é horizontal mesmo. O difícil é a relação com o outro. Porque a relação de um perfeito com o imperfeito, o perfeito resolve. Percebe? A relação de um imperfeito com o perfeito resolve. Porque ele arruma o imperfeito. Deus nos ajusta todos os dias. Ele vai falar, fala besteira, Sandro, fala de bobeira. Vem aqui que eu vou te arrumar aqui, ó, vou te ajustar nisso aqui. E ele vai me consertando. Ele vai me ajustando, vai te ajustando, vai nos moldando, vai nos transformando. Aí tudo bem, e a gente vive.
Às vezes se revolta com Deus, depois volta para Deus e vai naquela relação, e Ele continua soberano, intacto, nos amando. O amor dele não tem variações. O nosso tem, o dele não, está tudo bem para Ele. O problema é nosso que ficamos revoltados. Agora, quando essa relação já não é mais vertical e ela é horizontal, é aí que, como a gente fala, o bicho pega. Porque aí é a relação do imperfeito com outro imperfeito. É por isso que as relações interpessoais são muito difíceis. Por isso que as empresas criam clima organizacional, métodos de gestão de conflitos, e aí vai treinando a equipe para produzir, para a pessoa sair de casa e se sentir feliz da empresa, e falar que a empresa é como se fosse a segunda casa, só que não. Falar que você tem que vestir a camisa da empresa, só que não. Mas aí vai criando as técnicas para você se sentir bem. Ou menos pesado. Tem empresas que você trabalha que você muda de local, não é nem por causa do salário. Às vezes é os benefícios, às vezes é o clima, às vezes é a proximidade da tua casa. E aí você vai vendo o que é melhor para você naquela relação. Eu gosto muito de ver... a gente assistia mais, né? Quando tinha Fórmula 1, quando tinha Ayrton Senna, não sei se os mais novos conhecem esse camarada, mas eu gostava muito de ver o Ayrton Senna, e eu gostava muito de ver as equipes, quando parava o carro, e em 10 segundos, o carro já saía voando. Troca pneu, põe gasolina e tal. Não, eu ficava encantado. Aí o outro em 8, o outro em 6. Eu falei, quantas pessoas para resolver em fração de segundos? Eu, quando paro para abastecer no posto de gasolina, 10 minutos, 15 minutos. Isso quando ele não fala, quer que calibre o pneu? Aqui não tem, vai lá na frente. Aí você perde 10, 15, 20 minutos. Você fala, mas por que eu fui parar? Para que eu fui parar o carro? Perdi meu tempo. Paga e sai nervoso. Na igreja a gente faz isso também. A gente chega na igreja pensando, que hora que acaba esse bendito culto? Quantas músicas serão? Qual é o momento da mensagem? Será que vai pregar quanto tempo? Como que é isso? Porque a gente é impaciente. Nós temos um nível de concentração. As nossas relações são difíceis, porque somos seres imperfeitos. E precisamos entender cada vez mais qual é a vontade de Deus nesse grupo de pessoas que nós nos relacionamos. Seja em casa, no trabalho, em qualquer outro grupo aí que você tenha, comunidade de amigos, pequenos grupos. Nós temos os nossos PGs aqui na PIBAC, então, tem PG que começa às 8 e se deixar vai até 1h30, como se não houvesse amanhã, porque é um momento de... eu vi aqui um pecado aqui, acabei de ouvir aqui embaixo, tem uns que vai até 2h da manhã. Está vendo como Deus revela? Então, porque é gostoso aquele momento, é um momento de relaxar, é um momento de brincar, descontrair, de ninguém ficar julgando ninguém, falar, pelo menos agora, né? Vamos brincar. E Deus se alegra com isso. Deus se alegra com isso. A ideia do apóstolo para a igreja de Colosso é que eles vivam em santidade, e essa santidade a gente acredita que é um processo, é uma caminhada. Essa caminhada não tem fim, mas ela não pode parar. É uma caminhada que não tem fim, mas não pode parar. Se parar, atrofia. A palavra, no grego, para quem vive uma santificação legalista, e o apóstolo está batendo em alguns legalistas da sua época, é hipócrisis, encenação. Tem muita gente que faz cara de crente, mas não tem nada de crente. Cara de cristão, mas não tem nada de cristão. Falam que são filhos de Deus, mas não tem nada a ver com isso. Está num jogo precário, numa visão moralista, arcaica e conservadora, e utilizam das escrituras falando, mas eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu sou perfeito. Eu já estou no céu já, eu estou, comparando com alguns que eu conheço, eu estou bem pra caramba. E aí, por achar que está bem pra caramba, começa a julgar o outro.
começa a colocar um peso na vida dos outros, porque ele entra num padrão que ele se acha melhor, ou pela condição financeira, ou pela condição moral mesmo, pela educação que teve, pelo respeito que tem pela sociedade, pelo nome ou sobrenome que possui. E aí começa a julgar o outro. Justamente aquilo que Deus não faz. O nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, é um Deus humilde, é um Deus paciente, muito manso. Não pega pesado com a gente. Mas tentam nos vender um Deus cruel, julgador, que pesa. Alguns ainda acham que Deus manda pessoas para o inferno. Desculpa, se você pensa assim, aqui não é a tua igreja. É difícil falar isso, o pastor. Mas aqui não é uma igreja que manda as pessoas para o inferno. Ah, pessoas vão para o céu, para o inferno? Provavelmente. Quem são? Não faço a mínima ideia. Mas aqui a gente não manda ninguém. A gente tenta viver o evangelho da graça. E se vier gente aqui maldosa, e se vier gente aqui traíra, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É o que Jesus nos ensinou. Porque quem é mau, quem trai, quem engana, quem dá migué, mostra o caráter da pessoa, não o nosso como igreja de Jesus. Mostra quem a pessoa é mesmo. E que Deus tenha misericórdia para que pare. Aquele que rouba, pare de roubar. Aquele que mate, pare de matar. E aquele que engana, pare de enganar. E o que você vai fazer? Orar. E por meio do meu testemunho, do testemunho dos pastores, dos líderes, dos homens e mulheres de Deus, eles vão falar, eu vou mudar. Eu vou ser menos egoísta. Eu vou ser menos fuxiqueiro. Eu vou ser menos intrigueiro, eu vou tentar ser menos, porque às vezes é uma coisa já, né? Foi tão educado com isso, porque tem pessoas, a psicologia ensina muito isso. Dependendo do ambiente que você viveu dentro de casa, você reflete isso na igreja, né, Nicolas? Não é que a pessoa faz de caso pensado, é que para ela é normal uma fofoquinha. É normal uma intriga, faz parte do dia a dia. Ela acha até legal isso. Move a pessoa. E a igreja de Colosso não era diferente. Fala a verdade, as pessoas são assim. Sem você perceber, você está no meio de uma confusão que foi às vezes você mesmo que criou e você às vezes nem sabe. E precisa de um irmão generoso, amoroso, e falar, pastorzão, sua mão está muito pesada, você está indo para um caminho muito perigoso, volta. Esse é o Deus que nós cremos. Um Deus que nos ensina muito. Por isso que essas performances esdrúxulas, nas tímidas proibições, não toque, não experimente, não mexa, é muita média. Não é assim que a vida é. Não é. São coisas muito mais fortes que nos movem a fazer a vontade de Deus. Suportando uns aos outros, perdoando mutuamente. Essa é a ideia, a correlação é, sou fraco e quem me fortalece é o Senhor. Não é sou fraco e quem me fortalece sou eu mesmo, porque eu sei como me fortalecer. Eu tenho as técnicas certas de melhorar o meu eu. Não, sou fraco, limitado, careço de ajuda, seja uma ajuda terapêutica, psicológica, seja uma ajuda espiritual, seja um professor de academia para me ajudar fisicamente. Porque eu sou muito egoísta e quando eu estou vendo, eu já estou fazendo as coisas para o meu bel prazer. Sem perceber, ou às vezes percebendo, eu estou cometendo esses erros. Então eu preciso de uma igreja, eu preciso de uma comunidade, eu preciso de um pequeno grupo, eu preciso de gente do bem, para que eu ande com eles e seja influenciado. Porque, eu não sei você, mas quando eu era jovenzinho, e faz mais ou menos uns 20 e poucos anos, quando eu queria aprontar, quando eu queria sair para as baladas, eu sabia exatamente para quem ligar. Na hora para fazer uma coisa errada, eu sabia quem poderia me influenciar para um erro maior, uma coisa mais maluca. Então, eu queria ir para a praia sem dinheiro. Eu sabia quem ligar, que ia pagar para mim, eu ia de carona,
voltaria de carona, eles pagariam para mim bebidas, sairiam com mulheres, e aí eu me divertiria e voltaria para casa. E minha mãe falou: o que aconteceu? Eu falei: não, eu só fui aqui na esquina e voltei. Não aconteceu nada não. Eu nem tenho dinheiro, mãe. Quantas vezes? Certa vez eu saí numa quinta-feira e voltei numa segunda. Lembre-se, eu sou de uma geração que não tem celular, tá? Se não tem celular, olha, não tem internet, vocês imaginam isso? Tem muita gente que viveu numa época que não tinha nem internet. Tudo gente doida, né? Mas vivemos bastante, curtimos bastante. Então eu saí numa quinta e voltei numa segunda. Minha mãe desesperada, meu pai desesperado, e eu perguntei: por que vocês estão desesperados? Ué, mas você não veio quinta, sexta, sábado, domingo? Então, mas eu estou aqui. Inconsequente. O que você estava fazendo? Não te interessa. Já tenho 18 anos. Até que um dia meu pai falou: então, já que você tem 18 anos e não me interessa, saia de casa. Porque eu não vou passar essa preocupação. Vaza. Meu velho pai falava assim comigo: vaza. Você não é homem? Você não é dono do seu nariz? Então faz do teu jeito, vaza, vai. Fiquei 15 dias com os amigos que me sustentaram. Depois acabou o dinheiro deles. Adivinha para onde eu voltei? Eu não voltei para a casa do meu pai. Eu voltei para a casa da minha mãe. Ô mãe! Filhinho voltou. E voltei, isso é verdade, é difícil falar isso. Eu voltei com roupa suja de 15 dias. Que eu não sabia lavar, não sabia passar. E minha mãe falou: que bom que meu filho voltou. E meu pai: você é um cara de pau mesmo. Mãe é mãe, né? Mãe abraça, mãe cuida, né? Mãe, e ainda briga com meu pai: você nunca mais fala isso, guri. Não deixa ele sair desse jeito, não. Ele olhava para a minha cara, eu vou falar, né? Senão ela levou uma surra, né? Eu sou da geração que apanhava, né? Então eu falo: viu? Minha mãe. Mas a gente é assim. Espiritualmente também a gente é assim. A gente corre para o colo, fala: Deus, me ajuda aí. Eu sei o que eu estou fazendo. Até a hora que dá uma meleca, para não falar outra palavra. A gente corre e fala: Senhor, eu não sei, me perdoa. Eu estava indo por um caminho, agora eu me embananei nesse caminho. Me ajuda. Olha, irmãos, Paulo ali, né, estava arrazoando sobre a maneira como os homens devem se tornar perfeitos aos olhos de Deus. E também sobre a maneira como pode viver perfeitamente entre si. Uma relação vertical, que ele vai ministrando no meu coração, e vai me moldando, mas ele quer que eu tenha uma relação um pouco melhor com o meu próximo. Segura um pouco mais a língua, seja menos sanguíneo, respira, e pensa 3 vezes antes de falar. Para quem é melancólico, é fácil. Quem é sanguíneo, nem tanto. Mas é o exercício da vida. Calma, muita calma nessa hora. E a gente fala que a paz de Cristo excede todo o entendimento. Mas o que mais nos falta, no meio da guerra, é entendimento. E eu e a minha esposa, a gente está tendo um exercício muito legal agora. Ela está fazendo psicanálise, vou falar, viu? Eu já era analisado naturalmente. Agora, quando ela dobra a perna e fica assim, já vou ter que mudar aqui meus paranauê aqui, eu sou de teatro, né? Então eu tenho que fazer alguma coisa assim para ela não pegar onde eu não quero que ela fale. Então algumas coisas a gente fala assim, estamos na linha do desabafo. Tá bom? Tá bom. Aí, blá. Não vale, hein? Desabafo é desabafo. E aí um fica analisando, fica entendendo, e eu quero entender essa paz que excede todo entendimento na minha relação com a minha esposa. Quero ver que entendimento é esse que às vezes me falta. Porque se eu tenho como esposo, não é nem como pastor, tá, irmãos? Estou rasgando meu coração aqui. Como só eu estou com o microfone e ela não pode falar nada, Anderson, então eu nem olho para ela. Então, estou falando com vocês aqui. Eu como esposo,
eu tenho uma dificuldade muito grande de ouvir a voz de uma mulher, só para os homens. Eu não sei vocês, mas eu tenho. E eu estou trabalhando isso na minha cabeça. Porque Deus fala por meio da minha esposa. Amém? Amém, homens? Deus fala por meio das nossas esposas. Deus às vezes nos exorta. Deus às vezes nos molda por meio das nossas esposas. Mas eu percebi que essa exortação, quando a Carla fala alguma coisa comigo, não é quando ela massageia o meu ego, dizendo que o culto foi uma bênção, que a palavra foi boa. Isso já não mais. Eu estou com 22 anos de casado. Antigamente fazia um efeito maravilhoso. Eu saía daqui da Pibac há 6, 7 anos atrás, ou na Vila Manchester, e ficava incomodadíssimo, que eu pegava o carro e ela não falava como foi a mensagem. Aquilo me deixava num estado de nervo. O que você achou da mensagem? Foi boa. Sério? Me lasquei todo. Eu preguei para você também, viu? Não foi só para o povo, não. Não, foi legal. Legal? Mas o que você achou daquela parte que quando eu achei que foi bom, né? Aquela parte que eu falei assim, ó. Ela falou, eu já tinha ouvido isso antes de você em casa. Nossa, que frustrante. Você já leu isso aqui para mim em casa? Eu falei, mas não foi diferente? Não. Mas você não sentiu um arrepio, alguma coisa assim? Eu sei que você não é pentecostal, mas um frisson, Deus não falou no teu coração? Amor, o culto foi bom. Eu gostei do louvor. Aí me matava, né? Aí acabava comigo, né? Eu gostei do louvor. Tá bom então. Então vai falar com a pessoa do louvor lá, vai, miserável. Estou perguntando para você. E hoje a gente sai do culto, ela fala tudo, e eu não tenho mais pressa, porque eu desenvolvi isso em mim. A paz, que excede todo entendimento, a paz que eu tenho com Deus, pode usar minha esposa, pode usar meu filho, não fale com ninguém, eu estou tranquilo na presença do Senhor, porque eu estou entendendo hoje claramente, com 51 anos de idade, 15 anos de ministério pastoral, que a partir de agora eu estou entendendo que eu estou começando a fazer a vontade de Deus. Agora eu estou entendendo, porque não tem mais aquele ego exacerbado, não tem aquele achismo todo, não tem aquele negócio, fala aí, feedback. Eu não estou numa empresa que tem que dar feedback toda hora. Eu não estou numa empresa. Apesar de querer feedback, mas eu não estou numa empresa. Eu estou numa igreja. Eu estou numa comunidade de fé. Eu estou falando sobre vidas. Estou falando sobre reino. Eu estou falando de um Deus que é. Abaixa a bola, Sandro. Abaixa a bola, você que é líder, que acha que tem que falar alguma coisa para você. Não tem que falar nada, não. Continue como servo, fazendo a vontade de Deus. Amém? Continue fazendo. Paz com Deus, e aí você vai ter paz com o coração. Hoje o meu coração está tranquilo. Pode acabar o culto aqui, eu estou em paz. Vou para casa, me divertir com meus filhos depois, com minha esposa. Paz com Deus, paz com o coração. Nunca se esqueça disso. Paz com Deus. As pessoas não gostam de você. Paz com Deus, paz com o meu coração. Aquilo foi muitos problemas para resolver. Paz, eu estou com Deus, que excede o entendimento. Meu coração está calmo. Eu vou ter que resolver os problemas. Mas os problemas vai ser terça-feira. Então, hoje é domingo. Por mais que eu queira e você, por mais que a gente ore, eu vou dizer uma coisa muito séria. Deus não vai fazer hoje se tornar terça. Não, mas eu tenho muita fé. Nós vamos jejuar. Só se for 48 horas. Aí quando acabar, aí vai virar terça. A gente quer forçar a barra para algumas coisas. Porque a gente não está em paz com Deus. E acha que está. A gente acha que está fazendo a vontade de Deus, mas a gente quer antecipar. E haja vista, vocês aqui que conhecem muito bem, as crises que existem no campo das doenças psicossomáticas. O que mais se fala é isso. Ansiedade, estresse, e aí vai um monte. Pessoas que têm síndrome do pânico, suicídio, a gente ouve tantas histórias. Porque a gente não se conforma com o dia de hoje, com o momento que estamos vivendo agora. A gente quer antecipar as coisas. E não vai acontecer. Paz com Deus, paz com o coração, paz com as pessoas. Está aí uma equação que você pode carregar para o resto da tua vida.
Paz com Deus, paz com o coração, paz com as pessoas. E a paz de Deus, ela dá essa ideia de que nós devemos ser gratos. Somos santos, separados, porque o Espírito Santo habita em nós. Amém? Olha, eu vou falar para você, se um dia, eu espero que não aconteça isso no meu ministério, do fundo do meu coração, e nem do próximo pastor que assumir essa igreja, que exploda todas as igrejas, que acabe todas as igrejas, que não exista mais igrejas. Paz com Deus, paz no coração, paz com as pessoas, e o Espírito Santo de Deus continue habitando no teu coração. Vão queimar todas as Bíblias, vão jogar tudo fora, vai ter uma grande perseguição. Paz com Deus, ninguém vai tirar isso. Paz no seu coração, paz com as pessoas, o Espírito Santo está no seu coração. Ninguém tira isso de você, irmão. Pode tirar a igreja, pode tirar a Bíblia, pode tirar culto, pode fechar as igrejas, pode fazer o que for. Ninguém tira o Espírito Santo que está contigo. Creia, do fundo do teu coração. Ninguém vai arrancar isso de você. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa, amém? Ninguém tira isso. Você já está em casa. Você já é do Senhor. Você já vive esse tempo maravilhoso. E tudo o que fizerem, seja por palavra em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso, dando graças, gratidão. Falar não é em nome de qualquer pessoa, é naquele que pode todas as coisas. Você é representante, não mais de uma multinacional, de uma instituição renomada. Você é representante do dono do universo, tá bom para você? Tá bom para você? Você que acabou de se converter, e você que está há muito tempo, estamos no mesmo patamar. Você que é pastor e você que não é pastor, pouco importa o seu dom, você é de Jesus. Isso ninguém tira. O que é fazer a vontade de Deus? É ter a convicção que você é dele e que você vai ficar com ele eternamente. Isso vale muito mais do que ter. É isso que aqueles homens entendiam sobre Quírios. Roma tinha um Quírios, o imperador, o Senhor. Mas os cristãos têm outro Quírios, acima do imperador. Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ou seja, fazer assim como Jesus fez, com compaixão, com misericórdia, com amor, sendo mais tolerante, menos ignorante, menos isqueirinho. Isso serve para desenvolver a nossa forma de ver as coisas. Sabe quando você vê uma coisa errada e você fala, eu vou resolver. Eu sempre fui muito assim. Eu vou resolver agora porque já resolve e já passa a esteira e já vai resolver outro problema. Hoje a gente vê um problema e fala assim, muita calma nessa hora. Deixa eu ver como que eu vou resolver isso aqui. Espera aí, deixa eu pensar. Deixa eu esfriar a cabeça. Isso é um exercício diário. Se eu não resolver, ninguém resolve. Sério? Você é Deus agora? Se você não resolver, ninguém resolve? Uau! Pode ser que Deus queira que você resolva, mas calma. No tempo dele, na hora dele. A direção sempre será de Deus para com os seus filhos. É Ele quem determina. O querer e o efetuar vem da parte dele. Então, sejamos mais atentos, estejamos mais flexíveis, estejamos mais prontos, atentos à voz de Deus e como Deus quer que nós agimos. Sejamos mais, então, dependentes do Senhor, que tenhamos mais essa vontade de querer servir uns aos outros. E por fim, que eu acho interessantíssimo, sermos ensináveis. Ninguém nasceu pronto. Para com esse negócio. Eu já estou pronto. Não está nada. Está não. Amanhã você vai aprender alguma coisa. Deus vai te ensinar alguma coisa amanhã. Fique atento. Ele vai te ensinar. Todo filho de Deus deve ser sensível à direção divina. Pastor Itamir Neves. Pastor e professor. Ter a capacidade de discernir é um ato espiritual para fazer a vontade de Deus. O pano de fundo aqui está inserido no atributo de Deus. Deus é soberano
e quer que você tenha uma responsabilidade perante a Ele, ser discípulo de Jesus. Na soberania de Deus, Ele te dá um desafio. Imite meu filho, o Filho de Deus. Quer saber como que é a minha vontade? Olha para Jesus. Mas é difícil. Então, é com Ele. Agora é com Ele. Um dos desafios da igreja do século 21 é criar uma igreja na perspectiva dos evangelhos. Porque olhar a igreja na perspectiva do apóstolo Paulo, nós estamos lendo Colossenses, ok, cheio de doutrina, cheio de regras, está tudo certo. Agora, olhar uma igreja cristã, evangélica, batista, protestante, olhando para os evangelhos, como que Jesus agiria dentro das nossas assembleias? Como Jesus agiria dentro dos nossos cultos administrativos? Como Jesus agiria na nossa escola bíblica? Que aula que Ele daria para nós? O culto de cura e libertação de algumas igrejas. Como que Jesus agiria no culto de cura e libertação? Como seria isso? Um louvorzão. Como Jesus agiria num louvorzão? No culto de jovens e adolescentes? Como seria isso olhando para os evangelhos? Olha, uma das coisas mais difíceis é ouvir o não de Jesus. E teve uma hora que o apóstolo Paulo teve que ouvir um não. Atos 16:6. E passando pela Frígia e pela província da Galícia, foram impedidos pelo Espírito Santo de comunicar a palavra à Ásia. Eles iam pregar. E o Espírito falou: aqui não. O apóstolo Paulo, homem de Deus. O Espírito falou assim: você não vai pregar aqui. Passa para Macedônia. Eu tenho algo diferente. Tá, mas olha o meu argumento, Senhor. Eu vou pregar, pastor Rodrigo. E o Espírito falou: não é assim, eu vou matar alguém, eu vou fazer alguma coisa errada, e o Espírito falou não. Que ficaria mais fácil a gente entender dessa forma. Olha como que é complicado fazer a vontade de Deus. Você vai pregar num lugar e o Espírito fala assim: não, aqui não, você vai pregar lá. Paulo era um homem ensinável, sensível à voz do Espírito. Saiba ouvir o não de Jesus. Você está pronto para a soberania de Deus em sua vida? Você está pronto para aprender tudo de novo? Você está pronto para ler e reler e ressignificar tudo aquilo que você aprendeu nos evangelhos? Espero de coração que você deixe Jesus passar e te ensinar tudo de novo, lhe concedendo o renovo. A vida aparentemente não é nossa, é do Senhor para conosco. Provérbios 20:24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Somente em Cristo Jesus. Ele direcionou Paulo, Ele me direciona e Ele te direciona, amém? Deixa Deus agir. E tudo que fizeres, seja por palavras, ou seja por obras, faça-o em nome de Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai. Ele nessa noite quer direcionar, quer conduzir, e se você prefere essa palavra, Ele quer ressignificar a minha vida e a tua. Feche teus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero pedir para Deus agir na tua vida. Eu quero pedir para Deus, quando eu estiver pedindo para Deus agir na tua vida, peça para Ele agir na minha também. Para Ele também me moldar. Carecemos orar uns pelos outros. Carecemos pedir perdão uns pelos outros. Nós não estamos prontos. Tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa para ser feita. Pensa aí, com os olhos fechados, com a sua mente desconectada do mundo. Você está num culto a Deus. Pensa no Deus que você está cultuando. E ore comigo dessa forma. Senhor nosso Deus e Pai, eterno Deus, Pai querido, no nome de Jesus,
Só pode ser no nome de Jesus. Aquele que viveu aqui na terra, aquele que ensinou muitas coisas, aquele que fez muitos sinais e milagres, aquele que não merecia passar por tudo que passou, aquele que foi enganado, foi humilhado, foi exposto. E Ele nos diz essa noite: pegue a tua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me, vem comigo, Pibaque, vem comigo, Sandro, vem, Anderson, vem, Débora, vem, Tássia, vem, Eliseu, vem, André, siga-me, que vocês possam se humilhar, se esvaziar, recomeçar, aprender como alunos na pedagogia do Evangelho. Vem, Fernando, vem comigo, filho amado, pastor querido, vem se reinventar. Eu quero te usar. Eu quero que as pessoas olhem para vocês e vejam diferença no olhar, no caráter, sem tomar lá da cá, sem querer ser esperto, sem falcatrua, sem conversas na calada da noite, sem jeitinho brasileiro, sem esquema, na transparência, no caráter moldado e transformado por mim, o Senhor da tua vida, o que te formou, o que te conduz. Eu não tenho esquemas, eu tenho um projeto para a sua vida. Eu não tenho coisinhas, eu tenho um propósito para a tua vida. Você que está aqui nessa noite, entenda o propósito de Deus na tua vida. A vontade de Deus é que você se entregue a Ele, que você rasgue o seu coração na presença dEle, que você fale assim: Pai, eu não sei nada, o Senhor é tudo, me ensina, me ajuda, me molda, começa tudo de novo na minha vida. Estou aqui. Assim como Jesus foi exposto, eu me exponho na tua presença. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Só o Senhor é o Senhor da minha casa. Eu não sei ser pai, eu não sei ser mãe, eu não sei ser filho, eu não sei. O Senhor sabe. Me ensina a ser um bom pai, um bom pastor, um bom marido, uma boa mãe, um bom tio, um bom avô, me ensina, Senhor. O Senhor sabe o que é excelência, eu não sei. Queremos fazer a tua vontade, e a nossa primeira atitude é de entrega. Entregamos nossos dons, nossos talentos, nossa vida no teu altar de graça. Assim que nós oramos, pelos méritos e pelo amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou.
é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai, do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Cante. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço, recomeço na casa. Reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Nosso Deus é lindo. Que mensagem, que canção, que monte de alegria chegando. Crianças, vocês vão fiquem bem juntinho, porque a gente vai receber uns homens assim. E aí, queridos, estamos felizes com esse tempo que o Senhor tem cuidado de nós aqui na PIBAC. E eu quero apresentar para vocês algumas pessoas que começaram a nos visitar, participaram da nossa integração e hoje, com muita alegria, vão se tornar membros. Então, eu vou colocar uma fotinho aqui para vocês conhecerem.
quero que se a pessoa estiver aqui, levanta a sua mão quando eu falar o nome, tá bom? O João Gabriel. Está aqui, João? O João não está aqui. A Dani fica sempre ali no cantinho. A Dani também não está. Você está aqui que eu estou te olhando, Tosta. Fica de pé, meu querido. Seja muito bem-vindo. Com alegria. Tosta já está há um tempão com a gente. Maria Iracema está com a gente? Está lá no fundo. Bem-vinda! Paula está aqui? A Paula não veio, irmã? Da manhã. Então, irmã, a irmã Isaura, passa a fotinho aí para mim, por favor. A irmã Isaura, essa fofa linda, maravilhosa, que está aqui. Ela é mãe da Paula, que é na foto anterior. É a avó da Maiara. Essas três lindas estão se chegando aqui no nosso meio. Sejam muito bem-vindas, viu, minha irmã? Você é especial para a gente, viu? João, você está aí, João? João Pedro? O João não está aí. Divina está aí? Também não está. Essas pessoas se achegaram, estão no nosso meio. Eu gostaria de uma salva de palmas para eles. E eu quero aproveitar esse momento e saber se tem alguém nos visitando. Eu sei que tem um time lindo da Betel aí. Levanta a Betel. Eu amo a... Aê! As meninas estivemos juntas no cursilho. Mais uma turma aí que vai receber. Os meninos que já vão entrar, eu já vou anunciar. Tirando o pessoal da Betel, tem alguém nos visitando a primeira vez? A Carol eu conheci ali. Carol, levanta a mão. Levanta a sua mão. Fica de pé, gente. Eu não vou falar o nome de vocês, tirando a Carol, que eu já falei. Se coloca de pé para a gente conhecer. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Vocês vão receber esse cartãozinho aqui. Coloca seu nome. Se você for da Betel, escreve aqui que você é da Betel, para a gente saber que você esteve com a gente. Deus abençoe a tua vida. E se você quiser continuar, se tornar um membro aqui na PIBAC, nós vamos colocar sua fotinho aqui também, para todos te conhecer. Preciso passar 2 avisos para vocês, 3 na verdade. Um da nossa campanha de 43 anos que realizamos no ano passado, já concluímos aqui no templo uma parte do que gostaríamos. Precisamos finalizar lá no Ministério Infantil. Então, a gente ainda tem um custo de em torno de uns R$40 mil que a gente precisa finalizar, quitar essa dívida. Qualquer valor que você queira doar, tem o Pix ali, que é o número do celular da igreja. O final, você coloca 12 centavos, que aí vai ser direcionado para essa finalidade. Todo ano, já há mais de 30 anos, nós temos o Instituto de Inverno, que vai ser agora no final do mês de julho, na época de férias. Depois vamos encaminhar para os grupos de WhatsApp, todos os detalhes, preleitores e tudo mais. É só uma primeira chamada aí para você colocar na sua agenda, último final de semana de julho. E agora eu quero falar de algo muito lindo, que é um projeto, né, Eliseu? Projeto lindo, chamado Cuidando da Coab, bairro de Arthur Alvim. Gente, é um projeto lindo. Eu vou pedir para passar outra tela para vocês entenderem o que é esse projeto. Nós vamos realizar várias atividades de ação social no nosso bairro, de terça-feira até sábado. Cada dia vai ser algo diferente e você pode ser voluntário. Você não precisa ser membro da igreja, você não precisa ser crente, você precisa ter um coração de amor para ajudar o próximo. Esse é o Cuidando da Coab. Não importa quem é você, importa o que você sente em relação ao outro, ao cuidado, aqueles que precisam. Terça-feira vamos ter aí no semáforo temas sociais, o que tem acontecido, falaremos sobre racismo e violência doméstica, entre outros. Na terça-feira,
Vamos oferecer lanchinho nos hospitais. Quarta-feira, um abraço grátis. Gente, que coisa mais gostosa o abraço? Quando a gente está ali, eu já ia tirar a mão, né? Você encosta assim, você sente o coração da outra pessoa bater. É transformador um abraço. Nós teremos essa ação muito linda. Quinta-feira, revitalização da UBS aqui do lado. Coisa linda também. Quinta-feira, ações para as pessoas de situação de rua. Sexta-feira, encontro com as crianças e mães do Instituto Gerações, aqui no Salão da PIBAC. Sábado, ação social na Praça do Morcegão. Todas essas ações que iremos realizar precisam de pessoas, precisamos de voluntários. Nós temos um formulário pelo Google Forms, que você pode pegar com qualquer pessoa que está com a camiseta vermelha, que tem as informações, pode te passar, pode me procurar, o pastor Sandro, o irmão Eliseu, que nós colocamos o seu nome, e você pode escolher qualquer dia, qualquer horário. No formulário tem todas as informações. E aí a parceria com o Instituto Gerações, cuidando da Coab, juntamente com o PIBAC Social, que é um ministério social aqui da nossa igreja. É um projeto lindo, de grande impacto. Nós temos o cursilho feminino, que causa grande impacto na vida das mulheres. Temos o cursilho masculino, que causa grande impacto na vida dos homens. E agora a gente quer sair daqui da PIBAC para causar impacto e levar amor para outras e tantas pessoas que precisam, às vezes, apenas de um abraço. Bora? Vamos junto? Vamos junto? Amém, glória a Deus. Bom, agora o momento mais esperado. Quem não lembra, eu só vou dar aqui uma chamadinha de como vamos receber essa galera aí que vai entrar. Eu vou perguntar assim, para eles lá, ok? Para o pessoal lá fora. Como estão os cursilistas? Eles vão me responder. Eles vão responder assim, cheios de graça. E aí eu vou perguntar para vocês aqui. E o auditório? Vocês irão me responder assim, cantando. Eu vou perguntar, cantando o quê? E aí todo mundo de pé, cantando? É isso aí. Precisa de ensaio? Não? Então, vamos lá. Tudo certo aí atrás? Tudo certo. Como estão os cursilistas? E o auditório? Cantando o quê? Colores
Eu não tenho mais idade para isso. Glória a Deus. Sente-se, por favor. Rapaz. Amém, glória a Deus. Ore pelo pastor. Ai, Jesus. Amém. Acalme o coração, que eu estou acalmando o meu. Respira. Glória a Deus. Amém? Amém. Ó, irmãos, vocês imaginam o que aconteceu com esses homens, né? Olha. E nós vamos dar uma oportunidade deles falarem algumas coisas que vão ser, com certeza, impactantes na vida de cada um de vocês. Eu quero chamar aqui o Caco. Vocês conhecem o Caco? Cadê o Caco? Cadê o Caco? Aê, Caco. E aí, Caco, o que foi o cursilho para você? Pô, boa noite. É até difícil falar sem dar spoiler, na verdade, né? Mas aí a gente tem que... então... eles estão me zoando porque eu fui um dos que mais chorei lá, né? Eu e o Felipe aqui foi recordista. Uma experiência assim, sem igual, né? Espiritual, emocional, estrutural para a gente também. Eu acho que todo mundo que está aqui, né? Quem não foi ainda, se tiver oportunidade, tem que ir. Precisa ir, né? Porque a gente realmente sentiu o Espírito Santo lá agindo de uma maneira tremenda. Né? E eu tenho certeza que cada um daqui que entrou lá, que chegou lá na quinta-feira à noite, aqui nesse momento não é a mesma pessoa. Amém. Certeza. Amém, amém. Amém. Tem um homem também aqui que nós... Foi tudo combinado, tá? Tudo combinado. Combinei com eles. Clebinho. Conhece o Clebinho? Kleber. Cadê? Do jeito que nós combinamos, Kleber. Eu estou sedentário, meu Deus. Graça e paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Gente, falar do cursilho... Nossa, eu estou sem ar. É difícil, mas eu vou usar uma frase que todo cursilista conhece, é muito clichê. Dá para falar, o cursilho você tem que viver. E assim, glória a Deus pela vida do pastor Sandro, pastor Caio, pastor Jota, pastor Rodrigo. Eu queria honrar a vida de 3 pessoas. O pastor Rodrigo, o seminarista Paulo e minha esposa Melissa, que está ali, linda. Miss São Paulo, respeitem. Por quê, gente? Eu falo isso, acho que pela maioria. Eu não queria ir. Na semana, aconteceu um monte de coisa, apareceu trabalho para fazer e esses 2 aqui, abençoados, que eu amo tanto, insistiram tanto, me encheram tanta paciência. Eu fui, com os 6 da minha esposa também. E eu garanto para você, homem, que nunca foi, que torce o nariz, fala, eu não preciso disso, não sei o quê. Meu, vai. Essa casca sua vai ser quebrada e você vai voltar renovado em nome de Jesus. Então, assim, se você não foi e está curioso para saber, é só ir. É isso aí.
E agora eu combinei com alguns irmãos da Betel. Eles nem sabem, mas eu combinei. Com o Paulo. Cadê o Paulo da Betel? Boa noite. Antes de mais nada, eu quero falar para ti, eu te amo. Felicidade muito grande de aprendizado, de edificação. E eu quero compartilhar assim, uma coisa que eu trouxe de lá que mexeu muito comigo, muito mesmo. Não, pode deixar. Não. Não, ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Eu tenho um pouco de experiência, mas eu vou contar. É que eu tenho muito que melhorar ainda para Deus e para minha família. Priscila, te amo, filha. Amém. E agora o Eduardo da Betel. Cadê o Eduardo? Aê! Graça e paz, irmãos, amém? Obrigado. Quando o pastor Fernando lançou o convite, ele falou, Du, fala com a dona Jenny. Eu não sei se a minha esposa já sabia, eu sei que quando eu liguei para ela, eu falei, Jenny, eu tenho pode ir, Du. Vai! E ó, sua malinha já tá pronta, né? E agora eu entendi por quê, né? Eu tenho certeza que a gente volta com um pouquinho mais de luz sobre a palavra de Deus e sobre algumas atitudes que nós, como eu, por exemplo, preciso rever para o bem-estar da minha família e da minha vida e do meu relacionamento com Deus e com as pessoas ao meu redor. Obrigado a todos, Deus abençoe. Amém. E por último, não menos importante, um camarada também que tive algumas experiências, tanto quanto os homens, mas eu queria chamar aqui o Ricardo, para dar uma palavra aqui para nós. Aí melhor Boa noite, irmãos. A graça do Senhor. Bom, para mim é espetacular, né? Fui convidado pela turma da Betel. Cheguei, para quem não sabe, né? Eu não sou da Betel, mas conheço a Betel há 6 anos. Engraçado isso, né? Por conta da minha família inteira que ali está, nasceu e cresceu na Betel. E foi muito bacana, porque antes de vir, me colocaram no grupo, né? E aí eu fui olhar e fazer rolar a lista das pessoas que estavam no grupo. Eu não conhecia ninguém. Não tinha um na minha lista. Eu falei, meu Deus. E foi importantíssimo ter chegado aqui, né? E ser extremamente bem recebido aqui para PIBAC. E aí eu não sei o que aconteceu, que eu fui me apresentar. Oi, eu sou o Ricardo. Eu já sei, eu te conheço. Já sei, eu te conheço. Não sei se minha sogra amou todo esse negócio aqui, que é diácono lá da Betel. Mas eu quero, em primeiro lugar, agradecer a minha família. Por ter me trazido daqui. E para quem não teve a oportunidade, é transformador. É mágico, é diferente, é da água para o vinho. Ou seja, quem não gostar do vinho, pode ser coca, né, Arthur? É maravilhoso. Então, foram dias maravilhosos, experiências maravilhosas. Ninguém vai fazer avant-première, ninguém vai dar nenhum tipo de spoiler. Estejam presentes nas próximas, eu tenho certeza que a vida de vocês vai ser transformada. Obrigado. Glória a Deus, amém. Amém. Olha, gente, a gente poderia estar aqui dando oportunidade para cada um falar, mas tem algo muito importante, um recado assim muito abençoador. Quinta-feira, dia 26, que não me falha a memória, quinta-feira agora, às 8 horas da noite, vai ter o culto pós-cursilho, amém? E aí nós vamos ouvir mais testemunhos. Nós vamos cantar músicas inéditas, sucesso, coreografias assim que vocês nunca vão imaginar que nós vamos fazer. E a igreja toda está muito convidada a participar conosco para louvar o Senhor. Quinta-feira, às 8 horas, nós já temos de prática o nosso culto de oração, vai estar tudo junto e misturado para a glória de Deus. Amém? Amém. Eu vi alguém falando aqui, pastor? Tem um negócio agora, hein?
em novembro desse ano. Calma, a esposa aqui está muita calma nessa hora. Eu já respirei. Lembra, né? Vocês viram o que eu falei, né? 4º Cursilho Feminino, novembro! Eu quero ver! Aí, cadê? Olha as mulheres lá, olha lá. O desafio, 60 mulheres. Tá lançado o desafio. Betel vai chegar junto. Olha ali, ó, tá vendo? Olha ali, ó. Olha, vamos que vamos. Convido você a orar sobre essas mulheres. Olha o impacto que fez na vida desses homens. O 4º Cursilho Feminino, Pibac Betel, para a glória de Deus. Amém? E em abril, dia 30 de abril, 1º de maio, 30 de abril é uma quinta-feira à noite. Então, não é feriado. O feriado é na sexta, homens abençoados. Não tem esse negócio, mas eu não consigo, não sei o quê. Não, dia 1º de maio, que é sexta-feira, é o 4º Cursilho Masculino. Nós mudamos, não vai ser mais em Mogi, vai ser em Mariporã, mais pertinho da gente. Do lado, Mariporã. E nós vamos fazer isso com muito carinho e muito amor, porque nós queremos servir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Fica de pé. Se você puder estender as mãos sobre esses homens abençoados aqui, que tiveram uma experiência surreal com o nosso Deus, e que você que ainda não foi, ainda dá tempo de você experimentar o extraordinário de Deus nessa atmosfera de amor. Feche teus olhos, vamos agradecer a Deus por essa noite linda. Soberano e eterno Pai, graças te damos mais uma vez na tua santa e belíssima presença. E no nome que está acima de qualquer outro nome, o nome de Jesus, colocamos mais uma vez as nossas vidas, as nossas famílias no teu altar de graça, te pedindo, suplicando as mais preciosas bênçãos do Senhor sobre nós, para que possamos servir mais uns aos outros, para que possamos exercitar compaixão, misericórdia, num mundo tão intolerante, num mundo caótico, que possamos levar a paz que excede todo o entendimento, e que o amor de Deus Todo-Poderoso, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, o fogo e as consolações do Espírito Santo, esteja com todo o teu povo, agora e para todos sempre, amém e amém. Salva de palmas para Jesus, amém.